Se tem um tema que os Estados Unidos gostam muito de trabalhar no cinema, é a corrida espacial da Guerra Fria. Normalmente a gente vê os grandes feitos, né, como o homem chegou na Lua, como o homem saiu da Terra para o espaço, só que a gente nunca vê muito os personagens por trás disso e sim só a grandeza daquilo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre O Primeiro Homem, filme novo da Damien Chazelle lá de La La Land e de Whiplash, que conta justamente sobre a corrida espacial, mas focando em um dos seus principais protagonistas, o Neil Armstrong. Bora lá? Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. O Primeiro Homem conta a história do Neil Armstrong, desde a época antes dele trabalhar na NASA até os percalços que fizeram ele chegar na Lua, né? A gente acompanha a vida dele pessoal em paralelo com a profissional. É legal ver como as coisas que ocorreram na vida dele impulsionam o fato dele querer ir para a Lua. Você vê que ele tem uma vida muito sofrida, apesar dele não demonstrar isso para as outras pessoas. Ele é um cara extremamente reservado e o filme foca muito nisso. Você tem sim a grandiosidade da corrida espacial, da questão de sair da Terra, né, de conhecer o espaço, só que ao mesmo tempo você fica muito preso na vida dele dentro de casa, a relação dele com a esposa, os traumas dele, a questão dele ter perdido filha, né, os amigos que morreram durante os experimentos e tudo mais. E você vê como aquilo impacta diretamente na vida dele. É um filme muito mais pessoal, digamos assim, do que voltado para a grandiosidade, né, dessa viagem, dessa corrida espacial. Pensando nisso, Damien Chazelle ele trabalha aqui, né, com coisas que trazem realmente essa questão mais próxima do público com o seu protagonista. A gente tem close-ups praticamente o filme inteiro. O filme é gravado de uma maneira muito documental, você vê muita câmera na mão, tremido. A filmagem é muito granulada, parece até que está sendo gravado no Super 8, sabe? Então, é uma coisa que tenta emular a época, né, anos 60, e ao mesmo tempo ele tenta dar essa pessoalidade, tenta trazer a gente para perto do nosso protagonista e da sua família. No entanto, o filme não acerta tanto na medida que é um cara muito reservado, ou seja, por mais que você tenha uma intimidade muito grande, ele não tá afim de te entregar muito, digo, o Neil Armstrong, ele é um cara que não tá ali para te falar muita coisa, sabe? A gente acompanha as coisas que estão acontecendo, a perspectiva dele principalmente, né, e volto para a questão da câmera. Tem muito o olhar dele, né, como se a gente estivesse em primeira pessoa, sabe? Isso é interessante, só que é um personagem muito na dele. Então, a frieza daquele ser, né, daquela pessoa, talvez impacte um pouco na maneira como a gente vê o filme. Não tem uma relação emocional muito grande por ele, mas sim em relação ao que acontece com ele. A gente vê que ele tem motivos para ser daquele jeito, ele é um cara pesado, sabe? Pesado no sentido de carga emocional, só que ele não consegue exprimir isso pra gente, né? E aí é tanto pela questão da pessoa ser assim, do Neil Armstrong ser assim, você tem relatos disso, e o Ryan Gosling, ele é um cara que tá ali praticamente monotemático, sabe? Tipo, ele tá toda hora muito sério, muito quieto, muito na dele, mas é porque o personagem pede. Eu particularmente gostei, comprei a ideia, eu fico emocionado com as coisas que acontecem com ele durante o filme, com os amigos dele, enfim. Só que eu entendo, já vi pessoas falando também que, pô, filme é legal, mas o cara é muito paradão, sabe? Não sei se me vende. Eu particularmente não penso assim. Por outro lado, a esposa dele, a Janet, vivida aqui pela Claire Fox, ela entrega muito, mas muito a questão emocional de fato. Ela é a pessoa que estoura diante de tudo que está acontecendo, sabe? Você tem um contraponto aqui muito interessante, né? Enquanto o Neil Armstrong, né, o Ryan Gosling, ele é um cara que está muito na dele, muito fechado, a Claire Fox, né, a Janet, não. Ela estoura mesmo, assim. Você vê que é o casal que se complementa e isso é muito sutil durante o filme. Tem poucas cenas onde eles se relacionam como um casal, só que você vê o companheirismo e a entrega de ambos naquela relação. A cena final, por exemplo, fecha muito bem isso, porque você vê a sensação de dever cumprido, né, do Ryan Gosling aqui, e a Claire Fox, ela vem e traz, né, aquela coisa do tipo, cara, eu tô aqui pra te apoiar. Não é dita nenhuma palavra, mas você sente isso muito bem, fica muito bem expresso naquele momento. E aí, né, é a questão muito da direção também, porque se um lado, o Neil Armstrong, ele não é um cara muito receptivo, a Claire, né, no caso a Janet, ela é muito mais receptiva, ela tá sempre procurando conversar com as pessoas, né? Apesar dela saber que não pode ultrapassar os limites do marido dela, ou seja, de expor o que ele pensa, o que ela acha que ele pensa, mas ela tá sempre falando com as mulheres dos outros astronautas, com os próprios astronautas.
Então dá essa dualidade interessante. Eu acho que é uma dupla de personagens muito boa, né? Claire Fox provavelmente vai concorrer ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e tem boas chances. E, né, questão do documentário, né, que eu falei. O fato de parecer um documentário aproxima ainda mais da família em si. Por outro lado, por se tratar de um filme muito fechado na família do protagonista, a gente acompanha pouco dos outros personagens. Tem gente de peso aqui, né? Por exemplo, o Jason Clarke, que vive um dos principais companheiros dele na NASA, é um cara bom, um bom ator, só que ele tem pouco espaço, sabe? Você tem pouca fala dos personagens coadjuvantes. Eu entendo o motivo disso, né? São pessoas que, por mais que tenham importância histórica, uma relevância histórica, não são o foco do filme, né? O foco está no Neil. E por conta disso a gente acaba tendo personagens subaproveitados. Eu particularmente me incomodo um pouco com isso, porque é um filme um pouco repetitivo, já que a gente vê vários testes da NASA, e por outro lado a gente não acompanha muito aqueles personagens. Talvez fosse um equilíbrio que poderia ser alcançado. O Ryan Gosling, né? Ele tem esse destaque todo do filme, só que pelo fato de ser um personagem frio, precisava de mais contrapontos além da Claire Fox. Dito isso, eu acho que o filme ele tem um bom enredo, ele tem um direcionamento que ele segue do início ao fim, mas alguns personagens ficam nessa questão de falha ou de aproveitamento ou de não conexão com o público. No entanto, para compensar essa questão, a gente tem uma direção muito boa. O Damien Chazelle é um cara que eu particularmente gosto muito. Esse filme, apesar de não ser o meu preferido dele, me deixou muito empolgado antes do cinema e pós-filme eu fiquei pensando, cara, que filme legal, sabe? Tipo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é um cara genial. É meio clichê falar essa palavra aqui, mas ele realmente é um cara que se desponta muito. Não à toa, 2 filmes dele já concorreram ao Oscar e ele provavelmente agora vai concorrer de novo. Além da questão que eu já falei, né, da escolha de close-ups nos personagens, a câmera em primeira pessoa, na visão do Neil, né, e a filmagem muito granulada, né, ele também trabalha muito bem na parte espacial. E aí cria até um contraste, né, enquanto na casa do Neil Armstrong a gente tem uma visão muito mais intimista, né, uma fotografia muito mais intimista, quando ele está no espaço ou fazendo testes, aí fica uma coisa mais grandiosa. Você tem uma câmera que mexe muito, que gira muito, simula muito bem aquilo ali, e você praticamente se sente dentro daquela coisa, sabe, daquela nave. E é uma câmera muito dinâmica mesmo, já vi gente reclamando, né, nossa, é tão realista, o negócio gira tanto que eu passei mal vendo o filme, tipo, não foi o meu caso, mas eu entendo porque realmente é uma câmera que gira demais, sabe. E, por outro lado, né, na viagem para a Lua, você vê a grandiosidade imposta ali, sabe? Se não me falha a memória, é o único momento que ele usa um plano aberto para mostrar a grandiosidade do universo e aquela nave pequenininha passando assim, né? E aquilo representa muito pra gente, né? A questão do pequeno passo para o homem e grande passo para a humanidade, sabe? É muito bem expresso visualmente aqui. E o Damien Chazelle é um cara que sabe trabalhar muito com isso. Em suma, é isso. Eu acho que Primeiro Homem é um filme que sabe trabalhar muito bem essa questão do pessoal do astronauta e a grandiosidade da viagem. Ele não é um filme que está tentando fazer uma propaganda patriota, ele não é um filme focado nessa disputa direta entre Estados Unidos e União Soviética, não é nada disso. É um filme de um cara que tem uma ambição e que a vida foi muito amarga com ele, mas mesmo assim ele não desiste. Eu acho que essa é a grande diferença desse filme. Você poderia ver tantos outros aí sobre a corrida espacial, mas aqui você está tendo uma experiência com o Neil Armstrong. A corrida espacial é muito importante? É, porque é a ambição dele. Mas não é o principal daqui. O Damien Chazelle ele quer trazer pra gente a humanidade daquele cara. E ele consegue fazer isso muito bem. Apesar de ser uma pessoa extremamente fria, é um cara que você vê o porquê que ele tá fazendo aquilo ali e como aquilo ali é importante pra ele, uma realização pessoal e até familiar. Esse filme provavelmente vai estar na temporada de Oscar, é um filme que tem tudo pra ganhar e concorrer pra muitas coisas. E não é à toa, sabe? Você tem um cara que sabe o que tá fazendo, é um cara que escolheu um roteiro, primeira vez que ele tá trabalhando com um roteiro que não é dele, e você vê que, tipo, ele tá entregando ali é algo que é do Damien Chazelle. As pessoas falam, ele é um cara que faz filmes de música. Não. Ele é um cara que faz filmes de pessoas ambiciosas. Essa é a rima dele. Não é música, é pessoas ambiciosas. Whiplash, La La Land e agora Primeiro Homem segue nessa linha. E você, já assistiu o Primeiro Homem? Coloque nos comentários sua opinião do filme e sobre esse vídeo também. Não esquece também de dar um like, ajuda pra caramba a gente. Se puder, compartilhe para outras pessoas. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.